congelamento de óvulos é uma estratégia de planejamento familiar cada vez mais comum entre as brasileiras. É isso mesmo, é o poder da mulher fazer esse planejamento e decidir para um futuro engravidar. Quer saber se isso é para você, se cabe na sua vida, se faz sentido? O Conexão Saúde de hoje trata do tema e te ajuda a tomar essa decisão. Eu te convido, vem comigo que o nosso programa já começou. Olá, conectado, conectada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que alegria receber você aqui mais uma vez no nosso Conexão Saúde. Quem tá aqui há mais tempo já sabe, mas se chegou agora, muito prazer. Eu sou Marcela Moreira e eu ando muito bem acompanhada aqui nessa mesa comigo, Maria Eduarda e Adriana. Sejam bem-vindas. Esse bem acompanhada, eu gostei. Mas é claro que é, sempre muito bem acompanhada. Gente, e aqui conosco também, mais uma vez, desde o nosso primeiro episódio, já estamos no 45º. Olha que história linda que a gente está construindo com você. E desde o primeiro episódio, a Farmácia Manipulária aqui conosco, que é o quê? 20 anos de história, 20 anos de confiança, de compromisso sério com a sua saúde, com o seu bem-estar. A Farmácia Manipulária que pensou nesse podcast justamente para quê? Para levar informação de qualidade para você, para desmistificar muita coisa que rola por aí, a gente nem sabe se é verdade ou mentira, né? Inclusive, o programa de hoje ele tem essa missão ainda mais especial de esclarecer muita coisa que é dita, sobretudo aqui na internet, mas sem esse selo de qualidade e confiança, e que a gente vai, de fato, trazer expert, profissional qualificado para te dar a informação correta. Eu tô muito ansiosa hoje. Muito, né, Duda? Muito. Eu imagino, Dudu. Hoje é um assunto muito especial mesmo, que a gente estava gestando aqui com muito carinho e vocês vão amar. Então, você sabe, Conexão Saúde é Manipulare e Manipulare é Conexão Saúde. É isso, você pode pedir de qualquer lugar do Brasil. No topo da tela você encontra o QR Code, é só apontar a sua câmera e chamar aí um atendente por WhatsApp, atendentes especializados, viu? A galera até decodifica receita médica que tá impossível de ler. Então, pode contar com a ajuda da Manipulare que vai te atender aí em qualquer lugar do Brasil. Combinado? Combinado, né, meninas? Opa! Combinado. Então tá bom. Ao assunto de hoje, Vamos lá. que é uma alegria muito grande. A gente tem pensado sobre esse assunto, a gente sabe que tem demandado cada vez mais a atenção das pessoas, que é a questão do congelamento de óvulos, reprodução humana. E nós estamos aqui com a ginecologista Thaís Witt. Seja muito bem-vinda, doutora. Que alegria receber você aqui na nossa casa. Meninas, eu agradeço demais esse convite. É um assunto tão especial, tão importante, com muitos mitos. E se deixar, a gente vai ficar falando aqui umas 3 horas. Então, nós vamos tentar aí direcionar um pouquinho para vocês. Eu agradeço muito. Pode ficar tranquilo que não vai 3 horas, embora a conversa aqui seja ótima, mas em 1 hora, mais ou menos, a gente vai te entregar tudo o que precisa, não é, doutora? Isso aí. Com certeza. Isso. A essência. A gente vai começar, doutora, falando sobre um dado que, assim, acho que de 2020 a 2023, segundo o departamento especializado da Anvisa, nas questões de embriologia, que o congelamento de óvulo no Brasil praticamente dobrou. De fato, é uma realidade que vem crescendo no Brasil. O que é esse congelamento de óvulo? Bom, realmente é uma realidade, vem crescendo. Ainda eu tenho muita esperança que cresça ainda mais pela importância que isso significa para a vida de uma mulher. E o congelamento de óvulos é uma maneira de nós preservarmos a nossa fertilidade nesse momento da nossa vida, com a idade que nós resolvemos fazer esse procedimento. E esses óvulos pode ser usado para um futuro incerto, quando nós estivermos preparadas para ser mães, né? Uhum. A idade desse congelamento é muito importante, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E se eu resolver ser mãe daqui 10 anos, minhas chances são muito parecidas com a chance que eu teria naquela época do congelamento. Então, minha fertilidade fica preservada naquele momento do congelamento. De fato, você congela aquele momento de fertilidade para um Exato. futuro que você quiser. Exato. Tem uma paciente ideal? Você mencionou a idade, queria só aproveitar e te perguntar, qual que é a idade ideal, a paciente ideal? O congelamento dos óvulos, ele pode ser feito em qualquer fase da nossa vida, né? Enquanto existir a produção do óvulo, esse congelamento pode ser feito.
Porém, quanto mais precoce for realizado, melhor o resultado no futuro. Por quê? O óvulo, ele obedece à qualidade da nossa idade. Então, idade é igual qualidade. Auge de fertilidade de uma mulher é abaixo dos 35 anos, então é um óvulo que eu espero que tenha um melhor resultado no futuro, mas ele pode ser feito depois, né? Lógico, com todos os esclarecimentos de expectativas para o futuro, mas é sempre melhor do que nada ser feito, né? Mesmo que a idade seja mais avançada. E no caso de fazer muito cedo, tem meninas que idade mínima? Acima de 18 anos, já com relação sexual, é o que a gente recomenda para congelamento, mas dá para se esperar um pouquinho mais pela maturidade da mulher também, para ela ter uma decisão mais sábia, mais consciente, É muito né? nova para tomar uma decisão. Exato. Então, até 33 anos seria maravilhoso, vamos dizer, né? Não precisa ser tão precoce assim, no meu ponto de vista, né? Ô, doutora, e o congelamento? É só óvulos? Eu posso congelar embrião? O que é óvulo? O que é embrião? Acho legal Vamos lá. Explicar isso. São duas maneiras de preservação de fertilidade. As duas nós chamamos de preservação de fertilidade. A diferença é que o óvulo nós orientamos congelar quando a paciente ainda não tem um parceiro, ela não sabe se quer ser mãe, ela não pretende ser mãe agora, não é o momento da vida dela para ser mãe, né? Então, há muitas dúvidas ainda na vida dessa pessoa para ela decidir com mais calma no futuro. E o óvulo, nós congelamos o quê? Óvulos maduros. São óvulos guardadinhos, maduros, e desse rol de óvulos congelados, eu não sei ainda a qualidade desses óvulos, eu não consigo ver qualidade no congelamento dos óvulos. Eu vou só descobrir isso no futuro, quando esse óvulo se tornar um embrião, aí sim eu consigo analisar a qualidade, tá? Qual que é a diferença do congelamento de embrião? Já é um casal que está estabelecido, que tem certeza da maternidade, mas ele não está pronto agora, esse casal, para ter o filho naquele momento. Então, ele quer viver a vida, viajar, trabalhar, estabilizar financeiramente. Então, eles podem... a gente usa o espermatozoide e o óvulo para formar um embrião. Aí, sim, eu posso ver a qualidade desse embrião e vou deixar guardado esse embrião para um futuro também, tá? A diferença é que eu já consigo ver a qualidade desse embrião, é esse perfil que eu falei para vocês desse casal, e também pode ser usado em qualquer momento da vida dessa mulher. E o embrião também é a mesma idade do congelamento. Então, mas daí, já que eu consigo ver a qualidade, mesmo em idade mais avançada, que se torna mais complexo, né, a formação de um embrião normal, mas eu estou sabendo que eu estou guardando, né, diferente do óvulo, que eu preciso guardar uma quantidade significativa, porque essa quantidade ainda vai enxugar muito no futuro, até virar um embriãozinho e esse embrião ser normal. Eu acho que essa decisão, então, é mais o estilo de vida da mulher, né? Exatamente, é muito pessoal. É muito pessoal do que ela espera para o futuro, se existe já essa decisão da maternidade. Eu também penso, ouvindo essa explicação, que é entender o que é plano individual dessa paciente e o que é plano do casal. Porque, por exemplo, o embrião depende de uma parceria muito sólida. Talvez é um projeto de relacionamento. Mas, por exemplo, digamos que esse relacionamento não vá adiante. Dificilmente uma paciente vai conseguir utilizar ou vai querer utilizar aquele material para ter um filho. Nem pode, na verdade, porque escolha, o material né? o material genético, a partir do momento que eu formo o embrião, pertence ao casal. Então, a decisão de se colocar esse embrião é do casal. Tá. Se um dos parceiros, né, ou, por exemplo, o parceiro não permitir que seja colocado, ele tem o poder sobre esse embrião também, porque o material genético está nele. Pertence aos dois, Eu penso. Pertence aos dois. Então, essa decisão precisa ser muito sólida. Tudo documentado também, né, Tudo doutora? é muito burocrático. O processo precisa ser burocrático, né? Em caso de incapacitação, de morte de um dos parceiros, de uma separação. Então, tudo isso é bem estabelecido antes desse congelamento. Entendi. Pensar que embrião é quase tatuar o nome do companheiro da companheira em si, né? Tem que ter É uma decisão para sempre. Pra sempre. Né? Exato. Ô, doutora Thaís, quando a mulher opta pelo congelamento,
Interfere na qualidade da gravidez dela, o congelamento, ou sendo natural, é a mesma qualidade? Não, para a gravidez, o que se interfere na gravidez? Uma idade muito avançada materna, né? Pelos riscos mesmo de uma idade avançada, né? Uma pressão alta, um diabetes, os riscos da idade. Não por ser o óvulo congelado, o embrião vindo congelado, isso não. Ou o fato de, no futuro, eu tenho 2 embriões guardados, eu quero colocar 2 embriões, e os 2 dão certo, pelo fato de uma gestação gemelar ser uma gestação de maior risco. Natural, né? Sendo para uma gravidez natural, sendo para uma fertilização. Então, isso não interfere em riscos gestacionais. E considerando que você comentou em bastidor aqui com a gente que existe uma tendência que aconteça a gravidez gemelar. Isso, na verdade, Má, tem um sonho do gemelar, eu falo, né? Por quê? Quem está passando por um processo de infertilidade, principalmente, já procura o profissional com essa ideia do gemelar, né? Eu quero um casalzinho, já resolver minha vida reprodutiva. Só que ser gêmeos não é tão simples assim. Primeiro, eu preciso ter um embrião. E isso, muitas vezes, é uma luta para a gente conseguir esse embrião. Tem casos que nós vamos ter embriões excedentes no laboratório, sobrando no laboratório para usos futuros, né? Tem momentos que eu vou ter que lutar muito para conseguir um embrião. Então, essas expectativas precisam ser alinhadas no consultório. Pode ser com sucesso ou não, né? Eu preciso, às vezes, o que a gente direciona o casal? Que reprodução humana é insistência, é persistência, é não desistir. Porque a luta é para ter um embrião normal. O embrião que porta algum defeito genético, a natureza cria com muita facilidade. Tanto é que nossa fertilidade natural por mês, no auge da fertilidade, é 20% ao mês que a gente tem de chance de engravidar. Olha. Isso eu digo uma adolescente que não tem nenhum critério de infertilidade, que está super tranquila. Então, com 40 anos, 38, A chance vai caindo, a partir dos 35, principalmente, ela cai mais bruscamente, né? Então, a taxa natural auge é 20, 25%. Perfeito. Em uma fertilização, não se muda a natureza. Vai funcionar da mesma forma essa dificuldade para encontrar o normal. Às vezes é fácil, às vezes não. Então, até eu chegar nesses 2 embriões normais e os 2 embriões normais gerarem uma vida, é um processo. É um processo, é passo a passo. Já não é ir comprando o bercinho dos gêmeos, E eu falo. doutora, o casal tem que estar preparado também, porque esse embrião já fecundar... o embrião já está fecundado, né? Pode não gerar a gravidez também, Pode. Então, a medicina reprodutiva, ela não é nunca o 100%, né? não tem como garantir, né? Nunca, nem no melhor caso. E isso que a gente tem que alinhar, né? É essa paciência, essa resiliência, é entender o que a gente consegue ajudar e o que a natureza permite, né? Então, isso é um processo emocional muito intenso, muito eu posso intenso, imaginar. né? E tem tudo a ver, assim, com o que eu estava pensando aqui sobre a viabilidade. Isso é para todo mundo. Estamos falando, assim, de possibilidade de fazer. Eu consigo decidir congelamento de óvulos via SUS, por exemplo? Existem atendimentos acessíveis para a população em geral ou não? Eu estou falando necessariamente de um atendimento especializado, particular. Como é que funciona isso? Sim, então, o que acontece na vida reprodutiva é que não se tem orientação para se planejar ter filhos, financeiramente falando, né? Assim como nós planejamos comprar um carro, então é um planejamento familiar, né? Construir nossa casa, investir na nossa profissão, você precisa também pensar que o filho é um planejamento. Então, hoje eu recebo uma notícia aqui, olha, vamos agilizar, vamos tentar ter o filho logo, porque a gente está um pouquinho apertada em relação à fertilidade. Se eu não estou preparada para isso, se torna mais difícil. Porque para algumas pessoas vai ser financeiramente mais tranquilo.
Para outras, eu precisaria de um planejamento mais intenso, por longo tempo. prazo, Aham. né? Pelo SUS, por exemplo, preservação de fertilidade. Existe pelo SUS? Preservação de fertilidade, não. Existe já tratamento de reprodução humana para infertilidade. É aquele casal que já vai para fertilização in vitro, para inseminação. Então tem no SUS. Tem no E SUS, como que é o procedimento? mas Não, o processo é muito burocrático em relação à idade que se permite entrar nessa fila, o tempo de fila e se vai ser chamado ou não. Então, muitas mulheres entram nessa fila para ser chamada no sistema público, mas demora 3, 4, 10 anos para Aí ser perde a chamadas. Aí idade. perde o time da idade e, às vezes, na hora que eu cheguei no meu ponto, eu já não tenho mais idade para entrar. Entendi. E é um tempo muito complicado, porque para algumas mulheres 1 ano é muita coisa. Aham. É diferente de uma mulher de 20 que tem 21 e uma mulher de 38 que tem 40. E geralmente quem procura já tem uma idade já mais Avançada. avançada. Já tem todo um processo vindo de infertilidade. É muito raro um casal de 25 anos que precisa de uma reprodução humana. Lembrando que você mencionou preservação de fertilidade, que seria o congelamento de óvulos. Exato. E a infertilidade em si é quando eu já Não não tenho consegue. capacidade de engravidar ou Exatamente. gestar. Eu não consegui a gravidez natural e eu preciso realmente de um tratamento de reprodução assistida. Ô, doutora, peraí, e esses ô, Dudu, exames... Nesse caso, por exemplo, não conseguiu, desculpa, tá? Mas não depende só da mulher, às vezes o homem também, né? O casal anda junto. Sim. O E casal anda esses junto. exames, o acompanhamento para falar, esse casal é infértil, por exemplo. Esse acompanhamento o SUS faz. Ele faz, demora, porque são muitas pessoas que Claro. precisam desse tipo de atendimento. E o sistema também não vai comportar. Por isso que ele precisa fazer uma triagem, que é muito ruim a gente falar, né, sobre isso. Mas é uma realidade, É o fato. Você Essa entra é- na fila e você... Tem E você fila vai tanto esperar. para o acompanhamento e tanto para Pro fertilização. atendimento inicial, que é essa investigação, até você poder entrar nessa fila e ser chamado. Uhum. Ô, doutora, e financeiramente falando, qual que é o valor, em média, no Brasil hoje? Se fosse pensado num congelamento de óvulos, varia muito, porque as clínicas têm preços diferentes, o tanto de medicação que essa paciente vai precisar usar, cada ovário demanda uma medicação, o número de óvulos que essa paciente vai coletar, tudo isso interfere em valor, né? Mas vamos colocar uma média de 5 a 15 mil reais. Olha como oscila, porque de 5, É uma você se diferença planejar para triplo. 5 e de 15 é Aham. muita Diferença. coisa, E esse né? valor tem diferença a quantidade de óvulo? Muito, ou muito. não? Quanto mais potencial para óvulo, mais medicação nós usamos. E É mais o caro. oposto. mais caro. Ah, é? Peraí. Quanto mais... Porque o que acontece? Nós temos a impressão que eu tenho pouca disponibilidade nos meus ovários. Certo. Então, eu tenho que usar muito remédio para dar muito óvulo. Isso. Na verdade, o remédio vai fazer crescer o que existe lá dentro. E não novos. Ele Ah. não vai surgir mais óvulos. Ele vai Uhum. crescer o que existe lá dentro. É como se fosse uma plantação com muitas sementes ou poucas sementes. Se eu tenho poucas sementes, eu preciso de menos água. Se eu tenho muitas sementes, eu preciso de mais água. Entendi. E esse remédio custa, né? E esse remédio custa. Então, E o você... SUS não cobre. E o SUS não cobre. Aí, para determinar esse valor para o casal, então tem que É ver ovário o óvulo. individualizado. O O ovário, ovário, perdão. eu tenho que conhecer esse ovário para saber o que eu estou estimando. Tem mulheres que em uma coleta de óvulo vão dar 50, 60 Isso é muito. óvulos. É muito. Tem mulher que a gente vai ter que lutar para ter um óvulo. Entendi. Entendeu? Nossa, é muita diferença. É Muito. muita diferença. Uhum. Então, essa mulher que eu tenho uma demanda pequena de folículos, folículo é a nossa reserva ovariana. Uhum. Ela precisa de menos hormônios, menos Uhum. estímulos. Não precisa de tanto estímulo porque não tem muitos Tá. folículos, não tem muita reserva. Então É o não dá pra oposto. falar é um valor X, Não. porque Não é dá, tudo e também varia com a individualizado. clínica, é tudo individualizado. Eu queria... A gente falou várias vezes da quantidade de óvulos. Para eu ter... A gente ouve assim, você nasce com uma determinada quantidade e você vai usando ao longo da vida até acabar. De que quantidade é essa que a gente está falando? Vamos lá. pensar Eu nessa acho tão comparação das interessante. sementes. Exato, vamos lá. Cada mulher nasce com uma disponibilidade de folículos. Folículo é como se fosse um pré-óvulo. É uma casinha que tem o potencial de gerar um óvulo. Tá. Então, cada mulher tem uma quantidade dentro do ovário. Isso nós chamamos de relógio biológico. Tem mulheres que vão nascer com uma disponibilidade maior, tem mulher que vai nascer com
com um rol menor. Tá. E a velocidade que esse rol esgota também é genético. Então, tem mulheres que vão esgotar a reserva antes e mulheres que vão demorar para esgotar a reserva. Tanto que é mito essa história de menstruei mais tarde, vou parar de menstruar mais tarde. O que indica parar de menstruar? Minha reserva esgotou. Então, eu não produzo mais nada de folículos, tá? Ok. Isso é genético, a gente não consegue saber. Chegou pronto na minha Está história, lá. no meu gene. Tem pacientes de idade muito precoce que têm baixa reserva e mulheres de 40 anos que têm muita reserva. Tá. Então, isso é relógio biológico, tá? Como que funciona no natural? Desta reserva, um folículo vai ser recrutado para virar o óvulo do mês. Tá. Então, o corpo escolhe um para virar, crescer, romper, soltar esse óvulo. Todos os outros que estão lá degeneram, porque o corpo não escolheu eles. Que é a menstruação. Não, na verdade, a ovulação ocorreu, Ah, tá. os outros já vão degenerando. Não ocorreu gravidez, acabou o ciclo. Todos degeneram e um novo rol vai se formar. Aquele Ai. óvulo também se degenera. Todos eles. Tá. Uhum. Então, um novo rol. Só que cada mulher renova com um número de rol. Tá. Com um número. Uhum. E esse que é a número sempre é o casinha. mesmo. Que é o relógio biológico. É Aham. parecido. Tá. Tá? Então, tem mulheres que vão sempre renovar com poucos, tem mulheres que vão renovar com muitos todo mês. Tá. Na fertilização in vitro, no congelamento de óvulos, eu quero que todo esse rol vire um óvulo para mim, Tá. porque eu preciso de quantidade. Certo. Então, o hormônio que nós usamos num tratamento, ele serve para quê? Para crescer o que existe lá dentro, que é essa Pra ter história chance de... da gente Do regar medicamento. muito ou não precisar regar Tá. tanto, né? Tudo que ela conseguiu, que ela tem lá dentro, a gente consegue capturar como óvulo no laboratório. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você captura o folículo e o óvulo é feito assim, desenvolve no laboratório. Não, o óvulo já está dentro do folículo. A Ele gente só não prepara sai. esse folículo, estimula o amadurecimento do óvulo dentro desse folículo, só que eu não consigo ver o óvulo, eu vejo o folículo folículo, no ultrassom. Entendi. Quando o ovário já está com o folículo do tamanho adequado e os hormônios feitos, eu sugo o que tem dentro do folículo. Eu aspiro o que tem dentro do entendi. Quer dizer, folículo. não sabendo se vai... Não sei se tem óvulo lá dentro. Ah. E aí, sugando essa aguinha que fica dentro do folículo, o óvulo vem junto. Entendi. E aí, a embriologista vai separar no laboratório os óvulos que vieram de dentro desses folículos. Esses folículos, eles iriam degenerar de qualquer jeito. A diferença é que eu estimulei para virar óvulo para mim. Cuidou paciente dele, né? Cuidei. Tem paciente que fala, nossa, mas eu não vou esgotar minha reserva fazendo um congelamento, uma captura de óvulos. Não, eles iriam degenerar de qualquer jeito. Tá. A diferença é que eu aproveitei aquele mês para pegar todos eles. Capturar Mas aí no todos. próximo mês vai ser a mesma coisa. O processo Todo não mês. muda. Todo mês é igual. Tá. O que faz esgotar a reserva é a nossa idade A genética. Ah, tá. e a nossa genética. Certo. Ou, por exemplo, uma intervenção cirúrgica que eu precisei mexer no ovário Uhum. e acabei prejudicando essa reserva ovariana. Então, você pegar esse material, não precisa que a mulher espelhe aquele óvulo. Você Ela não consegue- pode, na verdade, porque Entendi. se romper esse folículo, o que é possível acontecer? Quando eu vou capturar esse óvulo lá de dentro, já estão todos rompidos. Então, eles já foram liberados na nossa cavidade abdominal. Então, quando é liberado, você não consegue pegar. Já não consegue pegar mais. Eu tenho que pegar ele lá de dentro da Antes. casinha. Ah. do Nossa, é folículo. louco isso, né? É, É e incrível, você na falou verdade. de alguns folículos, uns mais, outros menos. Tá, milhões? 200, 300? Não, 30. A média, por exemplo, de folículos, vamos colocar uns 35 anos, seria em torno de uns 10 a 15 folículos. Nossa, é muito pouco. É pouco. A mulher É muito o rol é pouco. sagrado, eu falo. Nossa. Diferente do homem, que produz Milhões milhões de De espermatozoides. A mulher é um rol pequeno. Tanto é que nós não precisamos de tanto rol para uma gravidez natural. A mulher, agora, essa reserva ovariana não faz diferença no natural ou na reprodução humana. Uhum. Porque no natural eu solto um fecunda. e tudo bem. Uhum. Se eu tiver um lá dentro, Você precisa de um eu que preciso dê de certo. um que dê certo. Nossa, então você tem que cuidar muito bem, né?
Exato. Por isso que É um às número vezes muito o tratamento limitado. adequado. É todo É um muito cuidado. importante, É né? todo um cuidado com Com o ovário. certeza. Ô, doutora Thaís, quem tem algum problema assim, de ovário policístico, endometriose, interfere no congelamento de um óvulo? Não, não interfere. Por exemplo, as mulheres de ovários policísticos são as mulheres de maior reserva ovariana. São mulheres que o ovário, todas aquelas bolinhas que nós enxergamos lá dentro, né? Parece um queijinho suíço, o ovário Uhum. policístico. São óvulos que vêm para mim numa coleta. Então, as mulheres de ovário policístico geralmente são as doadoras de óvulos. Olha. Que legal. São mulheres que vão captar 20, 30, 40 óvulos em uma coleta. Então, todo mundo morre de medo do policístico, né? Sim. Só que tem Policístico, esse- simplesmente, o que pode acontecer é a mulher ter dificuldade para ovular naturalmente. Mas a gente consegue resolver muito facilmente isso, né? Uhum. Agora, outras doenças, né? Endometriose, trompas obstruídas, tudo isso não interfere em reprodução humana, porque nós pulamos essa etapa. Uhum. A gente só cuida do ovário. Do ovário. O que pode está crer. acontecendo fora é não é independente. importante pra gente naquele momento. Mas a Ótimo. chance de engravidar para quem é endometriose... Natural. Natural, dependendo do grau da endometriose, pode interferir. Para Entendi. natural, porque interfere-se o caminho que o óvulo percorre, que são as trompas. Eu fiquei curiosa, ela falou doadora de óvulos. Como que funciona isso? E também tem... às vezes eu consigo o óvulo, consigo o embrião, mas eu não tenho condições de gestar. Como é que funciona isso no Brasil? Nessas doações, essas solidariedades? Isso. Temos 2 processos de doação, né? A doação dos óvulos. Então, uma mulher que não produz mais óvulos pode ter o óvulo de uma doadora. Esse óvulo vai ser fertilizado com o sêmen do parceiro, forma-se o embrião e nós vamos colocar o embriãozinho na barriga desta mulher que não produz mais óvulos, porque Tá. eu preciso da casinha dela, Certo. do útero, tá? Isso pode ser feito. Geralmente as doadoras de óvulos são mulheres que também precisam de uma reprodução humana, mas o fator é masculino Uhum. ou elas já fizeram laqueadura. Então, elas fazem um processo para doar e elas recebem um benefício do laboratório para poder fazer o tratamento delas, para ajudá-las no tratamento delas. É uma troca. É uma troca. Tá. Ô, doutor, eu tenho... Ai, perdão. É que Só- ela não só completou a complementando, resposta. Sobre a barriga solidária, é outro processo. A mulher, ela não pode gerar esse filho, ela tem algum problema no útero que impede, Uhum. então ela pode usar os óvulos dela mesmo, com o parceiro, ou com o sêmen do parceiro, vai formar o embrião, só que a barriga vai ser de uma barriga solidária, que nós Sim, dizemos, de né? outra pessoa. De uma outra pessoa que pode ser parente de primeiro grau, ou dela, ou do marido, Uhum. aqui no Brasil. Certo. Tá? Não envolve valor financeiro nesse caso. Não, aí é todo um processo familiar, né? É uma combinação familiar. Ô, doutora, você falou anteriormente da quantidade, né? Mulher, óvulo, os folículos são muito poucos e homem, milhões. Então, os casos de infertilidade é mais proveniente de homem ou de mulher? É assim, em 40 proporção, né? 40% dos casos tem fator masculino envolvido. É alto, então. Nossa, bastante. Mas o que acontece, né? Sempre, culturalmente, em nossa história, a culpa sempre é da mulher. Então, sempre a mulher carregou muito esse fardo de não conseguir engravidar. Então, elas sofriam muito. Você imagina quando não existia uma reprodução humana, um recurso. Essas mulheres que não conseguiam engravidar, muitas vezes era um fator masculino. E nem Só que sabia, né? ela carregava isso para sempre, para a certeza. vida. E sofria Porque muito preconceito. Ninguém ia atrás, né? Não, nem tinha, né, Nem Dri? Nem tinha. tinha uma condição, não se sabia nada, né? Nada. E hoje o casal precisa andar junto. Não existe uma mulher procurar um atendimento sem o parceiro estar envolvido. Uhum. Senão o atendimento vai ficar pela metade. No caso As da consultas infertilidade. sempre são os É dois. do É. casal. Tá. E o homem precisa entrar como um parceiro nosso nessa investigação. Lembrando que a gente está falando aí da infertilidade, de um sonho ali dentro de uma relação. Dentro de uma relação. Mas a gente também, eu enquanto mulher adulta, solteira, eu posso buscar, no caso do congelamento de óvulos, Exatamente. óvulos por minha própria conta, né? Ou, por exemplo, um exemplo, Aham. a paciente, o casal deseja muito ter filhos, mas o homem não produz espermatozoide, então até a gente tentar resolver essa questão para ver se ele consegue uma produção, nós podemos congelar o óvulo dela para ir com mais calma com ele.
Ah, tá. Para ver Esperar as esse possibilidades time. dele, porque às vezes a mulher tem uma idade mais avançada e nós precisamos cuidar do ovário dela. Não dá para esquecer Entendi. disso, Aham. porque a prioridade é o ovário da mulher, Que é o que tem tempo, tem que é o que timing. tem o time. Entendi. Mulher tem data de validade, péssima essa minha fala, eu sei, mas é É uma real, né? realidade. No caso dos homens, não. Não. O homem começa a diminuir a qualidade seminal a partir dos 45 Ah, mas anos. é bem Ah, mais bem. velho. Mas é. E mesmo assim, ele continua produzindo, né? No nosso Continua caso, na hora que produzindo. Mesmo assim, esgotar, são milhões. esgotou. Esgotou. E aí que é o perigo de tentarmos achar soluções para isso. Uhum. Como melhorar a qualidade dos meus óvulos, como engravidar naturalmente, um cursinho que eu vou fazer para engravidar naturalmente. Então, essas situações vão postergando uma procura de uma ajuda, Uhum. né? Uma busca de caminhos que eu posso tomar. Reais. Reais. A gente vai aprofundar É. isso aí ainda. Ô, doutora Thaís, você falou sobre doadores de óvulo. Tem um banco de dados para quando isso acontecer? Como é que funciona? Então, infelizmente, nós não temos banco de óvulos no Brasil. Uhum. Não me perguntem o porquê, porque isso é permitido fora, né? Ah, tá. Você pode importar óvulos, né, internacionais. Porém, no Brasil não é permitido. Então, aqui no Brasil, precisa ser óvulos doados a fresco. Então, a mulher ela vai doar os óvulos, esses óvulos já precisam ser utilizados. Tá. Por isso que é todo um sincronismo entre a mulher que vai doar e a mulher que vai receber esses óvulos. Tá. Esse é ela um cronograma- sabe de quem ela... Tudo, é ela que vai escolher os dados da doadora, porque tem que ser compatível com o perfil dela, né? Em Tá. estatura, cor de pele, cor de olho, tipo de cabelo, para tentar se assemelhar Ser o mais fisicamente, próximo o mais próximo possível. possível. Tem casais que realmente não Não se se importam, né? Mas a maioria das mulheres, elas tentam realmente procurar uma doadora compatível Semelhante. fisicamente. Exato. Então, é todo um cronograma, uma escolha, uma espera no Brasil. É mais Tá. difícil esse cronograma. Então, No- não é simples. no né? internacional, os bancos já estão disponíveis, então é mais mesmo um acesso pelo site do banco, uma escolha e importação. Só que são muito caros, né? Muito caros e fica muito inviável para a maioria dos casais, né? O Banco Internacional de Óvulos. Sim. Agora, banco de sêmen, não. Banco de sêmen é muito tranquilo, nacional, a gente tem disponibilidade alta de banco de sêmen. Não, Ok. eu tô amando esse assunto, mas deixa eu dar um recado, porque senão aqui a gente Diga. vai. Diga. Fala, Paradinha. Dudu. Gente, vai no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber esse episódio fresquinho, porque vocês estão vendo que a gente só vai e vai. Na novidade aqui, né? Pra hoje. quem tá no Spotify, deixa as estrelinhas lá. No Instagram, você consegue acompanhar todos os cortes das melhores partes do episódio. Então, encaminha pras mulheres, porque isso aqui está muito em alta, né, Grupo doutora? de amigas. E ninguém se fala sobre isso, ou tem medo de falar sobre isso, não sei, né? Enfim, mas ativa o sininho, manda pra todo mundo, porque a gente quer levar a cada vez mais e mais pessoas. Agora é minha pergunta. Vamos lá. A gente falou da possibilidade de dar certo, errado, enfim. Qual que é a proporção? Quantos óvulos eu preciso congelar para ter uma gravidez efetiva? Qual que é essa média aí das mulheres? O número do sonho, É, eu digo, exato. o número que nós médicos também amamos, né? São 20 óvulos, e eu vou explicar por quê. 20 óvulos Tá. não gera no futuro 20 embriões. Uhum. Porque muitos dos nossos óvulos, assim como acontece no natural, não são óvulos viáveis que têm o potencial de gerar um embrião. Então, muitos óvulos não vão ser fertilizados. Alguns óvulos vão chegar até no embrião, mas é um embrião que não tem potencial de vida. Outros vão gerar no embrião, mas é um embrião anormal. Então, a gente tem um funil. Esse funil é mais intenso conforme o passar da idade. Tá. Então, a mulher antes dos 35, esse funil até chegar no embrião
ele tem uma base larguinha lá no final, né? Uma pontinha do funil. E a mulher de 40 vai estreitando isso até chegar no normal. Então, de tudo aquilo que a gente guardou, no final a gente espera poucos embriões. E é natural, é normal. Não é porque a mulher tem algum problema. É natural. A natureza dessa forma. É isso que eu falo que é a nossa resiliência, a nossa paciência, nosso entendimento dentro da natureza, né? Então, número 20. Porém, nem todas as mulheres vão conseguir coletar 20 óvulos ou vão precisar de muitas coletas para unir Era 20 minha óvulos. pergunta. Tem mulheres que vão produzir um óvulo por vez. E eu posso, então, ir guardando Pode, várias coletas. mas aí do que vem assim a questão, vamos ter um bom senso de chegar num número que é possível para a mulher, tanto financeiramente também. Porque Você imagina fazer cada 20 vez que coletas. vai lá. É um processo novo, tem que partir É um da estaca custo, zero. né? É um custo, né? Então, você imagina E não depende dela, né? Não depende dela, né? Então, nós temos que ter o bom senso. Até quando eu posso chegar nesse ovário? Até quanto, né? Não, vamos tentar guardar uns 4 óvulos, então, vamos. Tudo bem, é o que deu para fazer. Você fez o possível, o que dava seu nesse corpo momento. Uhum. E tudo bem, segue sua vida feliz. E no futuro a gente vai ver, né? O que a natureza permitiu. Como que você sabe que chegou o momento ideal? O que é que te De aponta parar, você isso? fala? Não digo de parar a tentativa, mas de dizer, esse é o nosso melhor número. Eu não consigo 20, mas eu consigo 5. Então, isso depende, na verdade, da resposta do ovário, né? E é mais uma limitação financeira do que pessoal. Porque se a mulher, muitas vezes, pudesse, ela iria mais, para guardar mais. Porque ela vai dar uma média de 3 óvulos por coleta. Então, ela poderia seguir aquilo muitas vezes, né? Mas financeiramente se torna muito inviável, né? Ô, doutora, aquela média que você deu de 5 a 15 seria para uma coleta. Uma coleta. Nossa, então Entendeu? é bem caro. É muito. Pra gente ir para 5 ou 6 tentativas, se torna muito. E essa coleta seria mensal, né? Depende, às vezes ela quer dar um descanso, uma folguinha de uns 2 meses, mas pode ser na sequência. Ah, pode ser. Eu acabei um, posso fazer outro, posso fazer outro, Tá. né? Eu queria, então, vamos lá, eu sou bem metódica, assim, para compreender. A gente tem um passo a passo desse processo, o processo, vamos falar da média, né? Que eu sei que as situações são muito particulares, individuais, mas qual que é o passo a passo para esse congelamento acontecer com sucesso? Tanto o congelamento de óvulos quanto a fertilização in vitro, a parte da mulher no tratamento é a mesma. O que muda é a sequência depois da coleta, né? Então, até a coleta, como funciona? Nós começamos geralmente num período menstrual, porque a gente sabe que a mulher não está grávida e que o ovário está no repouso. Tá. Eu tenho que começar as injeções com todos os folículos pequenininhos, no repouso. Nenhum pode já estar ativado para virar o óvulo. Okay. Senão o ovário fica assincrônico. Alguns Injeção de crescem, hormônio, outros você não. fala. Exato. Tá. Menstruou, vemos se o ovário está adequado para começar, se tem um rol de folículos compatível com o relógio biológico daquela mulher, porque não adianta também a gente ficar esperando 15 folículos em uma mulher que tem baixa reserva ovariana. A gente vai dentro da possibilidade do ovário. Começamos o tratamento, ela vai ser seguida com ultrassom, numa base de 13, 14 dias, para chegar no ponto do crescimento dos folículos e captura dos óvulos, que é em torno de 13º ao 14º dia do início da medicação. Nossa, é muito bem monitorado, né? Muito bem. E a gente faz essa monitorização pelo ultrassom, pelo tamanho da casa do óvulo, que é o folículo. Tá? Tanto em crescimento e remédios finais para amadurecer, porque eu preciso amadurecer o que está lá dentro. É uma plantaçãozinha mesmo. Exatamente, é um cultivo, Tá. né? Aí no laboratório, ela vai esse momento para o laboratório, que é um dia que eu falo para tirar para ela, porque ela vai receber uma sedação pro procedimento ficar mais confortável. Capturou os óvulos, a embriologista vai separar os óvulos viáveis maduros e congelar. Essa coleta como que é? É uma coleta, a coleta é feita por via transvaginal, como se fosse posição ginecológica para colher Papa Nicolau. Porém, o ultrassom, ele tem um conector que vai uma agulha, e essa agulhinha vai lá dentro do nosso corpo e acessa o ovário. E essa agulha vai aspirar, ela vai sugar essa água do folículo.
Entendi. Que Tá. pode vir a quantidade de óvulo. Cada folículo pode ter um óvulo. Ah, é verdade. E pode não Cada- ter. Ou pode não ter. Então, a agulha vai esvaziar todos os folículos. E dessa água, desse líquido que vem dos folículos, Você vai a ver embriologista quantidade. separa o que veio óvulo. E pra pode óvulo. não vir nenhum, né? Pode não vir nenhum. Ou pode ter rompido antes do tempo, é mais raro. Mas eu falo, tudo pode acontecer, Uhum. né? E a gente tem que esclarecer o máximo Sim. possível. Claro, Pra né? mulher, então, é indolor. Como ela tá sedada, ela Tá não sedada, é sente bem nada. tranquilo. As mulheres que mais sofrem, eu falo, mas tudo é manejável, né? São as mulheres de ovários policísticos, porque elas vão dar muitos óvulos. Tá. Então, quanto mais óvulos, mais intensa a recuperação desse corpo. Porque gera-se um processo inflamatório na pelve. É um procedimento, né? Ah, tá. Então, essa mulher, ela vai tomar os cuidados durante uma semana depois da coleta, com hidratação, repouso, monitorização dessa hidratação, mas depois o organismo mesmo vai se recuperando sozinho e volta-se no E estado. depois dessa Naturalmente. coleta, não é... Depois que a mulher acordou, enfim, não sente desconforto ou tem algum desconforto? Depende muito do número de Tipo uma óvulos cólica. coletados. Uma cólica, um desconforto Tá. abdominal, a barriga fica mais inchadinha. Mas, Só um detalhe, Claro, gente. por Não favor. pergunta, engorda o tratamento. é verdade. A preocupação das Questão dos mulheres. hormônios. Exato. Na verdade, o hormônio, ele, dependendo do número de óvulos, quanto mais óvulo, mais intenso, né? Ele vai reter líquido em nosso corpo, porque é um processo hormonal que nós vamos mudar, né, no nosso organismo. Porém, acabou o procedimento, o corpo se recuperou, esse líquido vai embora, essa retenção vai embora. Uhum. Então, a mulher Dá uma pra- inchadinha e volta. vai voltar. O que acontece? Nas mulheres que já estão passando por tratamento de infertilidade, o hábito de vida se esquece, Tá. é esquecido. Então, são mulheres que geralmente têm essa compulsão alimentar para a sua atividade física e fica vivendo esse mundo. Tá. Então, o corpo sente. Uhum. Mas não porque o hormônio engordou, É porque é o estilo. porque o todo, né? é o todo, é o conjunto. Uhum. Bem Perfeito. legal. Nossa. Esse pós, eu sei que a gente está falando do congelamento, mas existe também uma preocupação sobre a manutenção desse óvulo, né? Como é que funciona essa administração mesmo daquilo? Ok, deu tudo certo, o tratamento ele foi completado bem sucedido. E aí eu vou manter esse óvulo de que maneira? Quanto tempo? Os óvulos, eles vão ser preservados, criopreservados, congelados em tubinhos específicos. Antigamente, vamos colocar uns 15 anos atrás, a gente tinha muita perda de óvulo ainda no descongelamento e na preservação. Então, as técnicas estavam se aperfeiçoando, né? Hoje, um bom laboratório tem perda de óvulo mínima, né? Uhum. Muito difícil a gente perder óvulo. Então, hoje, as técnicas estão muito boas para congelamento. E eles podem ser armazenados por anos e anos, até essa mulher resolver engravidar. Inclusive, se ela quiser engravidar na menopausa, ela consegue. Ela não vai ter mais produção de óvulo, mas o óvulo dela já está Olha que guardado. legal. Eu preciso do útero dela. Aham. Então, mesmo na menopausa, esse óvulo pode ser usado. Que funciona na doação de óvulo. É uma mulher em menopausa que vai estar recebendo o óvulo de uma doadora. Ah, em Ao geral é uma mulher em menopausa? Geralmente são mulheres que não têm mais produção de folículo. Que que legal. interessante. Muito legal, né? Doutora, o congelamento de óvulo pode impactar na fertilidade e na produção de hormônio? Nada. É um período limitado. Esse período limitado vai mudar esse corpo, vai mudar, às vezes, o humor, mas nada muito intenso, tudo muito sutil, né? É muito difícil uma mulher que não tolera o tratamento, né? E essa mudança é provisória, a curto prazo. Ela não vai mudar o padrão menstrual de uma mulher, a reserva do ovo, nada. Ô, É bem doutora, pontual. Não tá nem no nosso roteiro, mas eu acho interessante falar. Já teve caso de você, ou se você já viu acontecer isso, do casal procurar e você falar assim, eu não indico para vocês em termos ou que já teve história de câncer, em relação a receber tanto hormônio no corpo. Tem esses casos ou... Hoje, mesmo nos casos que é contraindicado o hormônio, por exemplo, pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer de mama e vão ter que passar por um tratamento cirúrgico e quimioterapia. Essas mulheres precisam preservar a fertilidade antes de ir para o tratamento, porque a quimioterapia é tóxica para o ovário, né? E quais são esses métodos? Só que a gente tem hoje condições hormonais que não vão levar essa mulher a um risco.
É o tipo de hormônio? É o tipo de hormônio. E já que o tratamento também é muito rápido, com hormônios específicos, isso pode ser feito, inclusive, para as mulheres que têm maior risco pelo hormônio. Olha, que Com interessante. muita cautela, né? Muita atenção, mas isso pode ser feito. Se torna um preventivo mesmo, garantir uma futura gestação mais saudável. Na verdade, Uma ela tem estratégia. que a garantir que eu pegue os óvulos que estão produzindo hoje, que eles estão ativos hoje, porque depois do tratamento nós não sabemos como esse ovário vai ficar. Essa preservação da fertilidade, como que funciona? O que eu tenho que fazer? Quando eu tenho um diagnóstico, por exemplo, um tumor de ovário que vai precisar ser operado, alguma condição cirúrgica que eu possa mexer no ovário, ou um tratamento que vai levar a uma toxicidade do meu ovário, eu busco a reprodução humana e vou para o tratamento da mesma maneira que uma mulher que vai procurar espontaneamente para congelar os óvulos. Só que é um tratamento feito de maneira mais rápida, não é algo que dá para se esperar muito, porque a doença dela não permite que nós, né, esse preparo antes, né? Então, nós fazemos o que é o possível fazer dentro daquele cenário. Tá, e sempre acompanhar com o médico, tipo, oncologista. Ela vai já estar com o médico de apoio após o meu tratamento para preservação, imediatamente para o médico de apoio dela da doença de base. Você mencionou algumas vezes sobre o tempo. Claro, você comentou. Se ela quiser fazer a coleta de óvulos por um longo período, várias vezes, e tiver recursos financeiros, ela vai fazer. Mas, em geral, a gente está falando do congelamento em si, um período de quanto tempo, pensando na média, assim? Você disse que é rápido esse processo. 14 dias só, que demora. Então, acabou. Dando tudo certo... Preparando essa mulher, colhendo os exames necessários, as vitaminas que nós precisamos, menstruou, começou... 14 dias depois, acaba o tratamento. Olha. Aí logo ela menstrua, dentro de uns 7 dias, se ela quiser retomar o tratamento, um novo rol já vai estar sendo produzido e a gente já consegue retomar. Ô, doutora, e esses óvulos congelados? Quanto tempo eles duram e como que eles são mantidos? Então, dentro da medicina, nós não temos um estudo tão longo de criopreservação de óvulos, porque é algo novo na medicina. 10, 15 anos é novo, né? Criopreservação. Criopreservação, né? O óvulo congelado, armazenado em laboratório. Perfeito. Então, eles vão ficar congeladinhos, né? Tem toda uma técnica para essa criopreservação, esse congelamento, que é por embriologista especializada dentro desse laboratório. É como se fosse um freezer mesmo que congela. É um botijão específico para armazenar gametas. Óvulos, espermatozoides, embriões. Todos etiquetados manualmente e digitalmente, porque isso não pode ter erro dentro de um laboratório. Seria uma casinha, cada um com a sua casinha? Como se fosse uma colmeia. É um botijão com uma colmeia lá dentro e cada casinha da colmeia sinalizado com um frasquinho do óvulo congelado. Certo. Cada frasquinho, exemplo, o eu congelei, tá lá, Maria tá Eduarda. todos os meus óvulos Eles ali. ficam dentro, tudo junto. todos juntos. Na verdade, as casinhas têm limite de óvulos, né? Então, cada casinha armazena 3 óvulos. Mas todo o rol que você armazenou dentro de 3 ficarão juntos. Perfeito. Com o seu nome. Pra não ter problema. E dura quanto tempo, doutora? Então, pela medicina, não se tem um termo determinado. O que a gente tem visto de pacientes que congelaram lá atrás e hoje vem buscando o óvulo, se o óvulo foi bem congelado, tem ótimos resultados, independente do tempo de armazenamento. Que bom. E tem, por exemplo, eu sei que é recente, você comentou com a gente que a evolução da reprodução, congelamento de óvulos, é coisa de 10 anos para cá que evoluiu muito as técnicas. Mas, por exemplo, tem paciente que decide jogar fora, abrir mão desse material? Sim. O óvulo ele pode ser descartado a qualquer momento. Não tem muita regra para óvulo, porque o óvulo ele não caracteriza um embrião formado com material genético de ambos, né? É algo mais delicado, o embrião, principalmente no Brasil, culturalmente, em todas o que a gente pensa nas nossas crenças, Sim, né? As questões de marco civil, tudo, né? Exato. Óvulo, então, não tem prazo. Então, por exemplo, a mulher às vezes não precisou desse óvulo, engravidou espontâneo, então ela pode ou doar esse óvulo, se for possível, né? Porque ela tem um monte de critério de Anvisa, não é tão simples, né? Ou ela pode descartar. Então, tudo bem.
Embrião, pela lei brasileira hoje, são 3 anos de congelamento. Ah, é pouco, então. Para depois você decidir se quer descartar o embrião ou não, né? Tá. Aí vem todas as questões, se o embrião é uma vida já, né? Pela medicina, o embrião não é uma vida. Ele é uma vida a partir do momento que ele gerou essa vida dentro do útero, Certo. né? Fora, não. Porque a gente não sabe se vai ser um embrião que vai gerar uma Aí tem vida. a parte religiosa, enfim. É, Todas os as nossas... valores todos. E a individuais. gente tem que respeitar. Com Tá. certeza. Né? E, ô, doutora, uma dúvida minha também. Esse congelamento, né? Você falou das casinhas, que de 3 em 3. Esse aluguel do meu lugarzinho lá, eu pago uma mensalidade ou não? A mensalidade é paga, independentemente do número que você congelou. Isso não depende de números congelados, mas o tratamento ele é mais caro do que uma manutenção. A manutenção é muito tranquila, né? Entendi. Em torno, vamos colocar, de R$ 1.000 ano, uma Ah, média. Tá, É. bem mais tranquilo. Muito mais. É Aham. o tratamento em si que é financeiramente Exige mais planejamento. programável. Aham. Então, se eu usar uma casinha ou 3, é o mesmo valor. Mesmo valor. Ô, doutora Thaís, o sucesso do seu tratamento depende de outros profissionais, né? Não só seu. Eu digo que tem uma escala de importância. Depende de um bom laboratório. Eu não vou falar na ordem dessa escala ainda, mas depende de um bom laboratório que vai estar cuidando dos gametas, porque as técnicas para congelar, para manipular, para biopsiar, precisam ser feitas, é assim, uma destreza. Eu falo, Muito delicado. muito. Tanto o ar do laboratório, o nível de oxigênio, de gás, tudo isso muda. interfere Muito controlado. com o cultivo do que está lá dentro, Tá. tá? Então, primeiro é isso. Segundo, um atendimento que abrace esse casal ou essa mulher, porque não é uma fase fácil e uma decisão fácil. É algo muito importante que é para a vida. Uhum. Então, alguém para abraçar essa causa. Sim. E o primeiro é a natureza. É. A escala aí, lá do topo, quem vai comandar o resultado final mesmo Aham. é a natureza. E isso não tem Você precisa negociação. entrar no tratamento, ou, enfim, nesse processo consciente disso. Que você vai Exato. trabalhar com o que você tem. Dentro das possibilidades que a medicina consegue, muito avanço, muita coisa, mas o resultado final é a natureza. Isso não dá para manipular, não dá para burlar, Tá. não tem como. Pode Eu fazer acho, tudo e não mas ter nada. Eu né? acho que a deixa, assim, a gente já tá fechando a nossa conversa, mas assim. Já? Assim, é um bate-bola que Nem- gostoso que a gente nem sentiu, né? Nem percebe. Mas é muito propício para eu te perguntar. Você diz, a natureza, o meu gen, é isso que é preponderante, que eu vim programada para poder viver. Claro, com auxílio profissional, ciência, desenvolvimento. Tem outras coisas que eu posso fazer para estar mais apta para ter um sucesso no tratamento, no caso do congelamento? Por exemplo, se eu como bem, se eu durmo, se eu faço atividade, isso interfere em alguma coisa ou não? Eu sempre falo, eu sou super favorável a hábitos de vida Com certeza. Nós também. para todas as mulheres, porque isso faz parte de autoestima. É o como você se olha no espelho, Uhum. né? Você se cuidar, você suplementar, você ter em todos os ramos de nossa vida, né? E isso é válido também para a parte reprodutiva, Uhum. porque se a mulher está bem fisicamente, se ela se cuida, se ela se olha, ela vai lidar melhor com o tratamento, em recuperação também desse tratamento, Uhum. e em uma gestação muito mais saudável, Com certeza. né? Porém, apesar de todas essas maneiras de nós nos cuidarmos, ainda assim, a idade é a mais importante. Tá. Então, tem que ser feito tudo isso para todas nós. Aham. Mas a idade, ela não deve ser esquecida, mesmo que eu tenha todos esses hábitos já saudáveis, Aham. né? Já É. estabelecidos em minha vida. Mas se eu tenho uma idade de 38, 40 anos, eu preciso olhar a minha idade, eu preciso ter essa realidade comigo, por mais saudável que eu seja. E por mais difícil que seja essa decisão, né? Exatamente, igual eu falo, gente. Por isso que é importante programar. É né? encarar a realidade, né? O que dá para ser feito hoje. Uhum. E não deixar esse time passar
É o que está acontecendo muito hoje, também pela falta de orientação dessas mulheres de quando procurar uma ajuda. Uhum. Então, você tá super bem, você se cuida, desencana, vai levar sua vida, vai viajar e de repente uma notícia. Nossa, mas você não tá pensando em ser mãe ainda? Então, quer dizer, vai de nada desse pensamento para de repente eu tenho que Tudo. resolver minha vida reprodutiva Agora. agora. Isso aí, gente, é muito difícil pra Uhum. gente. Porque nossa vida mudou, nossa carreira mudou, nossa programação. Nós não estamos mais preparadas para engravidar antes dos 30 anos. Sim. Mas a natureza foi feita para a mulher engravidar muito jovem, como uma proteção mesmo, né, antigamente. E não é o que acontece, A né? mãe ia ter uma disposição para cuidar de vários filhos, da Exato. prole, né? Aham. Então, ela começava a engravidar com 14, 15, 16 anos, e quando ela tinha 40, já estava vindo uma nova levinha de filhos que eram os Os netos. netos. Aham. É. E olha, mudou, gente, do céu, completamente, Hoje né? uma mulher de 40 anos não tem neto. Imagina, Ixi. gente, quando eu estava na Aqui, né, faculdade... Dudu? É. Aqui, Ela ó. me Ó, a cobra, eu pressão, falo, ó a pressão, ó a pressão. Congelar óvulo, congelar óvulo. Então, e daí vem uma pressão social. Nossa, mas você não é mãe ainda? Sim. Mas você não tentou engravidar? Sim. Ó, faz isso, faz aquilo. Aí todo mundo dá sugestões, Uhum. né? Todo mundo quer participar. Todo mundo quer participar, mas acaba se tornando muito ruim pro casal. Por isso que até aquele comentário de o casal não fala muito sobre isso. Uhum. Porque é um bombardeio em cima desse casal. Uma relação. E aí Muita a gente cobrança, né? E aí a gente tem a impressão que é muito fácil engravidar, porque a gente já vai olhar quem está grávida, porque quem está grávida está no nosso olho, né? Eu tô Sim. vendo. Exato. E só vai falar quem engravidou rápido. Eu não posso chegar perto do meu marido que eu engravido. Aham. Esses comentários. E isso dói muito. Pra quem não consegue. Para quem não né? consegue, só que quem não consegue não vai falar. Só que o rol de quem tem dificuldade vai demorar um pouquinho mais ou precisa de ajuda é muito maior do que o rol das mulheres que engravidam na primeira. Olha. Só que nós Calma, temos esse como viés. me repete, que eu perdi. Por quê? Nós temos esse viés de informação porque eu olho já as grávidas. Aham. Você não olha quem não engravidou. Sabe aquela história Tá. de eu Quem quero está trocar o tentando, carro? Eu quero trocar o eu carro. queria um escolhi um azul. Você só vê o carro azul. Só o azul vai passar na Aham, sua frente. exato. Ah, tá, É a entendi. mesma coisa. Então a Entendi. gente vai só ter o olhar pro chá de bebê que eu tô indo, para minhas amigas que estão grávidas, pra grávida que tá passando na rua e nem queria ficar E grávida. vai se frustrando, né? E isso vai Remoendo, criando uma situação para a mulher muito, muito Uhum. angustiante, Uhum. né? Só que essa mulher Incapacidade. de impotência. Sim. E ela não tem a percepção de quantas mulheres passam por isso. Porque ninguém fala sobre isso. As poucas que abrem esse assunto, às vezes abrem de uma forma também errada. Aham. Então, é um momento muito delicado. Sim. E, ô, doutora, você vê um tabu ainda? Acho que na sua clínica não, mas como que eu posso dizer isso? Assim, eu fiz a fertilização. Tem tabu das pessoas? Nossa, ela não conseguiu engravidar. Nossa, ela... Muito, por isso que No- eles não abrem. Por isso que essa informação... Principalmente óvulo doado. As mulheres que vão precisar de óvulo doado, ainda vai ter muito julgamento em cima de não é o seu filho, não é geneticamente. Então, as pessoas vão se prender a isso, e isso vai gerar mais culpa, sendo que filho é quem você vai gerar, quem você vai criar. Amar. Tanto que a mãe que adota um filho, ela é mãe igualmente uma mãe Também acho. biológica. Gente, que Não tem diferença importante nenhuma, isso. né? porque é o amor que torna É. ser mãe. A convivência, né? Só que você desprender esse fator genético, socialmente, é muito difícil. É um exato. processo. Na nossa sociedade ainda tão fechada, tão Muito. né, arraigada Limitada. nos valores. Limitada, eu acho que. Então, essa abertura, eu estou passando por uma infertilidade, eu preciso de uma ajuda, eu não consigo engravidar, é visto, é julgada. Aham. Então, as pessoas têm dificuldade de falar e se fecham nesse mundo. Então, é um mundo muito solitário para a mulher nesse período de tentativa de gravidez. Com certeza. Muito E a solitário. cobrança, e mais uma vez a cobrança. Muito. Né? Porque, É. afinal de contas, até a gente ter a vida profissional, autonomia, a ideia é que a gente procriasse, só procriasse. Só procriasse. Agora a gente também tem que procriar e parece que é um absurdo quando você não, Não consegue. consegue. Você tá estragada. Por isso, Má, que o congelamento do óvulo veio com uma força muito grande de independência da mulher. Maravilhoso isso. Porque às vezes eu vou ficar dependendo de um relacionamento que ainda é incerto, ou parece que tá tudo certo.
Mentira, de porque repente, hoje em dia não tem- ainda mais nada é difícil. certo. E de repente essa mulher se vê sozinha aos 40 anos e ela não tem um plano B. Quer dizer, ela não precisa de um parceiro para ter o plano B. A mulher consegue se Aham. planejar sozinha. Sim. E se um dia não precisar, ótimo, Uhum. não precisou. Mas se precisar, ela Ali. fez É o que era uma possível. ferramenta revolucionária. Revolucionária de Maravilhoso independência da mulher, uma independência reprodutiva. Aham. Para ela poder ter poder, um pouquinho de poder sobre o que ela poderia ter feito com a Aham. fertilidade dela. Ô, entendeu? doutora, se você pudesse dar um conselho ou uma dica, não sei, o que você quer falar para aquela mulher que não consegue engravidar, o que você falaria? Ah, eu quero falar tanto. Mas, ó, o que eu vou falar não deixa o tempo passar. Teve alguma dificuldade? Procura um profissional para te guiar. Uhum. Um especialista para te guiar. Quais caminhos são possíveis? Quanto tempo será que eu consigo mais esperar? Ah, será que é possível engravidar naturalmente? Não. Tem que ir para uma fertilização. Vamos encarar uma fertilização. Ah, eu quero ser mãe, não estou preparada. Vai ver sobre o congelamento. Não fica com informações, milhares, vindas externamente de outras pessoas ou internet, porque isso só vai postergar e depois vai cair numa realidade mesmo que vai doer mais. Uhum. Porque uma hora eu vou ter que enfrentar a realidade. Uma hora eu vou Pode ter que ser. enfrentar. Aham. Então, não deixar esse time passar, porque muita coisa pode ser feita pela gente. Só que com orientação, Uhum. né? Tem que ter maturidade, né? E tem que a ter maturidade, conhecimento. conhecimento. É. Mesmo que eu opte, não quero congelar então, já soube sobre Mas tem isso, que eu já entender sei o minhas corpo, condições, tudo bem, não tem problema. É. Mas não conhecer sobre isso e lá no futuro eu encarar uma realidade e nada mais pode ser feito, Uhum. isso sim é muito frustrante. Doutora Thaís, eu quero ir fechando aqui a nossa conversa, compartilhando brevemente mesmo com os nossos espectadores aquilo que a gente estava falando nos bastidores. Exatamente como você está dizendo, eu fui pega de surpresa numa primeira conversa ginecológica, mesmo ali nas consultas cotidianas, com essa história. E aí, tá pensando em engravidar ou não? Mas a abordagem foi muito difícil. Aí passei por um segundo profissional também, porque parecia uma imposição. E a maneira como foi dita foi Agressiva. muito agressiva, assim, do tipo, como assim você não tá se preocupando com isso ainda? Ao ponto de eu desistir. Não é que eu não quisesse, na verdade, eu não queria pensar sobre isso naquele momento. Não é fácil a gente ouvir assim, olha, tem um prazo de validade. Se você não pensar sobre isso agora, lá na Pode frente, ser que talvez não dê você não tempo, possa né? mais. E eu confesso, como eu disse pra você, que eu meio que me assustei tanto com a maneira como foi colocada que eu decidi, vamos me tocando, não vamos falar sobre isso. E é o que você disse, às vezes você perde o timing e não tem como recuperar mais, né? Então a gente precisa de uma abertura da paciente, no caso, e uma sensibilidade também. Uma identificação com o profissional. Uma palavra errada cria esse bloqueio. Uhum. Meus filhos, uma ação de fertilização in vitro também. Eu precisei ser, eu falo vítima da minha especialidade, já era especialista. Aham. E aí você encara aquele processo que você controla até certo ponto, outro não. Foram várias tentativas para ter meus filhos. Mas eu também ouvi, e já era profissional, muitas coisas que me magoaram muito. Uhum. E você nunca mais esquece. Sim. Nunca mais. Você pode guardar aquilo numa caixinha escondidinha, né? Aham. Mas são palavras eternas para a Sim. mulher. Por mais que outro profissional te abrace e crie uma outra situação com Mas você, você ouviu, né? mas você ouviu. E é aquilo muito ficou... íntimo, né? Muito. É muito. A gente fala, sonho da casa própria, sonho do carro, sonho da carreira. Mas você É tá falando diferente. sonho de Criar uma vida. De criar Dar uma vida, né? de perpetuar a sua história. Então, assim, eu sinto, você tem colocado isso, né? Tá se desenvolvendo muito e eu espero que, de fato, exista todo um caminho aí de especialistas capazes de nos acolher. Essas mulheres modernas que vêm com tanta pressão de tudo. Tem que dar certo tudo. Tudo. Inclusive na hora de parir. E tá Exato. tudo bem, né? É. Não fazer nada. E Só que você tudo tem que ter tá. conhecimento. Mas é uma olha, decisão mais sábia. É. Doutora, mas hoje, a conclusão que eu cheguei, eu tenho 50 anos, tá? Muitas informações dessas eu não tinha. Ninguém, não chega a Eu formação. Então, isso
E aí? Quem que vai te levar a informação? Exato. Então, antes de A nós gente teria que começarmos, ter. né, antes de nós começarmos aqui, nós estávamos conversando sobre isso. Quando a menina procura o primeiro ginecologista, a mãe teria que Esse ter informações direcionamento. básicas. E não tem. Porque nós aprendemos a anticoncepção, a não engravidar, mas nós não somos treinados Não. a planejar ter um filho. O Aham. profissional não é treinado a orientar a paciente a como ter filhos no futuro. Uhum. Não é treinado. Então, É. isso falta muito ainda. Eu tenho certeza pena, né? que Gente, eu amei. essa Nossa, mesa... olha, tem uma pergunta aqui que tá eu nem abrindo- fiz. Não, mas eu Da tenho- celebridade, você fez, né? É, a gente falou. É, a ela gente tá falou. falando sobre o que a doutora Thaís comentou de existe muita coisa na internet, É. papo de celebridade tal conseguiu engravidar com tal idade, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E Isso foi o que não você é. falou. Isso, infelizmente. Isso é um desserviço porque é a exceção da exceção e não se fala muitas vezes até do investimento financeiro Exato. que foi colocado ali, que para a maioria da população não é viável, Não né? é viável. Então, o que você disse, tem que encarar a natureza. A Natureza. natureza é um E recurso. também olhar mais racionalmente que ter um filho também é um planejamento financeiro. Muito. Tanto é até que depois que nasce também é um planejamento financeiro Sim. caro. Sim. né? Não é Plano de como vida. antigamente, né? Que a mulher ficava em casa, Não, cuidava o mais novo dos cuidava, filhos. e o mais velho cuidava do mais novo, né? Isso. É toda Mudou? uma programação. Imagina. Doutora, É. eu amei tanto. Eu ficaria aqui o dia inteiro Eu falo que é um assunto perguntando. É um assunto lindo. Eu né? quero que Lindo. volte pra gente Nossa. conversar sobre a FIV, que é Tá a bom. fertilização outro em vida, processo. que é Mas- outra Mas olha história. aqui, o encantamento que é a pessoa, Sim. né? Doutora, você E a é luz. desenvoltura. Não, mas eu amo, Que gente. linda, né? Ainda bem, tô na profissão Eu amei. certa, Que É. né? ótimo. E você Obrigada, compartilhou a sua doutora. própria experiência também aqui no final. Então, eu acho que você tá... É mais do que a profissão, é missão de vida mesmo, isso aí, né? é isso aí. Eu acho que É na mesmo. consulta da doutora ela tem que ser psiquiatra, psicóloga, Um pouquinho né, de doutora? tudo. Um pouquinho de tudo. Isso aí. Rodri, e como é que a gente recebe os nossos Ai, convidados? doutora, Ah, a Manipulari está te presenteando um mimo. Só de estar aqui. Eu É um gostaria carinho que mesmo. Você abrisse, Muito compartilhasse obrigada. com a gente, Vamos ver. para ver se nós acertamos na é a escolha. nossa forma de agradecer, É, de dizer que as doutora. portas, na verdade, o microfone está aberto. Queremos que ficamos volte. encantadas. As volte. meninas, quando tiveram o primeiro contato, falaram: doutora Thaís, Minha cara, gente. olha lá, olha esse bíceps. Adoro. Meu Deus, excelente. Doutora, cada Muito gominha obrigada. 3 gramas de creatina. O sabor é maravilhoso. Esse Frutas aqui vermelhas. de frutas vermelhas. E muito doutora. prático. Minha cara. Pra mim, que tem Obrigada. dificuldade com os pozinhos, essa gominha é uma É, mão na roda. facilita muito. Vai na viagem. É. né? Aí, muito bom. ótimo. Pessoal, então a Vamos ter gente que tá acabar. finalizando. Finalizar. Precisamos liberar a doutora Thaís por causa da agenda dela, inclusive. Te agradecemos por ter ficado conosco até agora. Eu tenho certeza que não foi sacrifício nenhum, porque foi maravilhoso de fato. Eu saio daqui, me sinto até um pouco mais liberta em relação às coisas que eu não sabia e que eu esclareci, as dúvidas que eu tirei. Tenho certeza que para você também. A gente tem encontro marcado já no dia 20 de maio para mais uma conversa maravilhosa e tem tudo a ver, inclusive, com a conversa que a gente teve aqui hoje. Nós vamos tratar de endometriose, vamos falar também da saúde Nossa. feminina, do cuidado com essa mulher. A gente te espera. A Duda falou, eu reforço. Se inscreve no canal, porque você já recebe as notificações quando vier episódio novo. A gente está lá no @Conexão Saúdecast, lá no Instagram, para continuar as nossas conversas todo dia. E também no Spotify, se você está nos ouvindo. Eu, inclusive, sou essa pessoa. Tô lavando louça, tô ouvindo, tô colocando em dia os episódios. Mas você sabe que ontem no refeitório, uma colaboradora falou assim, Adriana, eu estava arrumando cozinha e coloquei o podcast de vocês. Foi maravilhoso. É isso. Então, gente, faça isso. Não perca a oportunidade que vocês estão tendo. Exatamente. Um beijo, então, Beijo. e a gente volta em breve. Até!